senta, se acalma que a gente tem que falar sobre coisa muito séria. Muito séria mesmo que tá acontecendo, porque o PT tá praticamente assinando o atestado de óbito. Porque agora eles fizeram o auge do auge do auge, só que o povo brasileiro não engoliu isso. É sério, a situação foi tão feia que até os jornais mais militantes de todo, inclusive a UOL e a Globo, não conseguiram esconder de tanto que o negócio foi ruim. E hoje, depois de separar todas as matérias, separar todo o conteúdo em primeira mão para vocês, eu venho trazer o que realmente aconteceu. Então se prepara e bora entender o que tá rolando. Aliás, é uma matéria interessante que eu trago para vocês, né? Eu abri meu celular hoje, eu vi uma bela coisa escrita nada mais nada menos. Bolsonaristas tentaram matar Lula. Se acalma também que eu vou te explicar o que tá acontecendo, tá? Beleza? Bora lá falar de política, deixa o like, compartilha e se inscreva se você gostou do canal e já ajuda a gente aí a trazer mais conteúdos pra vocês, beleza? Bora lá entender o que tá acontecendo. Me fala aí, qual que foi o melhor ministro da economia da história? Com certeza, quando eu falo ministro da economia, vem na sua cabeça Paulo Guedes ou qualquer outro nome que seja. Mas, obviamente, não passa o Haddad na sua mente. Eu tenho certeza disso. Até que você for esquerdista, eu tenho certeza que você não passa o Haddad na sua mente porque o cara fez uma gestão péssima. E não só ele, o governo Lula por total, né? Um ministro tá pior do que o outro, a situação tá feia. A gente tem aí praticamente o SUS que tem órgãos com HIV. Então, assim... tá ruim o governo Lula. Só que tem uma coisinha que sempre que acontece com o governo do PT, quando dá uma coisa de errada, a galera adora fazer, né? Os governantes adoram fazer, que é nada mais nada menos que aquela máscara bonita de fumaça e sempre libera alguma coisa pro povo pra esconder, ou então faz uma arte maior pra esconder a situação. E aí, liberaram linhas de crédito e outras coisas nesse sentido. Só que isso tem um impacto muito grande e nem as blogueirinhas da Globo conseguiu praticamente esconder quanto a situação foi feia e quanto a administração está sendo ruim desse governo. Dá uma olhada só. Ou seja, no final da eleição, em que o candidato dele, o Guilherme Boulos, está numa situação desconfortável, né, o Lula anuncia 150 milhões de linha de crédito para quem perdeu, aspas, geladeira, aspas, comida. E aí ele diz, eu falei ontem com o Haddad. Peraí, ele falou ontem com o Haddad, diz lá em São Paulo, que o Haddad esqueceu de anunciar, aí o Haddad olha para o Alckmin e ri. Na verdade, me parece que isso foi uma grande improvisação. O presidente Lula fala das geladeiras e da comida, quem perdeu geladeira, comida. Mas o Haddad, ao anunciar, né, e especificar linha de crédito de 150 milhões, ele deixa claro que isso não é para pessoa física. Ou seja, não é quem perdeu geladeira e comida na sua geladeira, né? Porque neste caso as famílias, as pessoas físicas têm que recorrer e pedir indenização à Enel, que é a empresa concessionária, né? Resumindo, a palhaçada foi tão grande que assim a gente olhava pra quem assistiu, viu o Lula falando, o Haddad do lado olhando pro Alckmin, tipo assim, cara, eu não tô nem sabendo desse BO aí que o Lula tá inventando. Mas assim, resumindo, o Lula só falou pra não ficar feia a situação. Ele viu que tava perdendo força, Guilherme Boulos tava ali, ó, desesperado, e a esquerda tá tentando fazer de tudo pra conseguir se manter e tornar, então, né, praticamente a representante de uma das maiores cidades do Brasil e sem contar o maior polo econômico que a gente tem aí dentro do Brasil quando fala de município. Mas, pois é, para ganhar essas eleições, o Guilherme Boulos está inventando de tudo. Já copiou Pablo Marçal, já encolou no Lula, já fez o escambau. E adivinha só qual que é agora a nova artimanha do Guilherme Boulos para conseguir, então, entrar na mente das pessoas e fazer com que elas votem nele, né? Ou melhor, entrar na mente dos evangélicos, não é mesmo? Aliás, os evangélicos ultimamente vêm sendo o público mais desejado nessas eleições, sabia? Pois é, o próprio Boulos recebeu uma oração meio inesperada e até a UOL se estranhou com o Boulos recebendo uma oração e agindo daquele jeito. Eu não lembro nenhuma época quando o Boulos era candidato, ou então pelo menos
era deputado federal, ele tinha se alinhado, assim, tantas pautas evangélicas, né? Eu não lembro momento algum, é só na época de campanha mesmo, quando ele percebe que tá perdendo o público. Mas assim, durante todo o histórico de Boulos na política, eu não me lembro de nenhum feito desse jeito. Pois é, eu acredito que você também não se lembra, e muito menos a galera do UOL que publicou isso aqui, né? Ontem é importante, né, Josias? Ele recebeu oração e disse aos evangélicos, né, ter as mesmas preocupações que ele, numa aproximação ali, numa tentativa nessa reta final, inclusive de conseguir esses votos mais conservadores e de religiosos, e ele destacou que tem uma formação cristã e disse que tem proximidade de longa data com os evangélicos. Vamos assistir aí um trechinho. Equipe, todos os compromissos que vão acontecer durante essa semana, que sejam compromissos onde o Espírito Santo do Senhor esteja junto e transformando mentes e mudando corações, e que o Boulos seja abençoado de forma poderosa, e que nessa semana a gente possa ver a cada dia, impressionante, e a cada momento, até domingo, como essa imagem. Pessoal, é só eu que tô achando que a Marta Suplicy não tá muito animada com essa campanha do Boulos, porque ela tá tão desanimadinha nesse vídeo, né? Ela representa as eleições brasileiras, né? Toda eleição. Com certeza, representa mesmo. Toda eleição, um político inventa uma mentira pra você, evangélico, dizendo que ele apoia aí a religião, né? Toda santa eleição. Só que a gente sabe que quem realmente apoia é bem diferente do que essa galera aí que fica só com a demagogia e praticamente inventando mentiras. Todo político vai lá receber essa oração e tudo mais. E ontem foi a vez de Boulos. Um outro ato de Boulos. Pois é, vocês estão vendo Boulos trocando de personalidade novamente. Incrível, não é mesmo? Pois é, o cara aí vem aí com essa pauta de evangélico, fingindo que é religioso, mas até pouco tempo atrás estava aí defendendo uma galera duvidosa da Palestina, que eu não vou falar o nome aqui, que vocês já sabem qual é esse grupo, que é contra judeus. Super normal, não é mesmo? Com certeza ele é um cara muito religioso, com certeza mesmo. Mas, pois é, enquanto a gente fala de religião, fala de tudo isso, tem uma coisa que tá acontecendo e que tá todo mundo ignorando, mais ou menos ignorando, na verdade, que é a carreata do Boulos, com nada mais, nada menos, um cara que é um vereador investigado por assassinato e ligação com o PCC. Cadê a mídia agora pra aparecer pra gente e falar a seguinte coisa? Ah, Boulos é ligado ao PCC, porque foi na época do Pablo Marçal, vocês lembram que eles inventaram moda pra caramba, falando que, no caso, Marçal era ligado ao PCC e, assim, um pouco mais de outras coisas. Mas quando é com outro candidato, aí ninguém aparece mentindo, aí não tem esse negócio de dar a sua opinião, sempre é diferente com outros candidatos, né? E no caso do Boulos foi assim, o vereador ele é suspeito de envolvimento, então, com o esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Além de ser investigado pela morte de Adalto Soares Jorge, ex-diretor da TransUnião em 2022, tá? Lembrando, eu já falei um pouco antes, né? Acho que já faz quase uns 2 meses que eu falei sobre uma matéria disso, sobre a situação desse cara, galera. De envolvimento, linha de trem e muitas outras coisas no meio disso, tá? Pra quem não sabe, o metrô de São Paulo é um dos principais pontos que o próprio PCC atua, tá? Tem pra gente que acha que assim, o PCC só vende droga, outras coisas. Não, galera. O PCC, na verdade, é uma organização que a gente olha, tá literalmente envolvida em muitas e muitas coisas mesmo. Inclusive, até mesmo no metrô, em outras regiões aí também de São Paulo e em outros setores. Saúde, tudo que você imaginar, vai ter algum envolvimento com o PCC. No caso do metrô de São Paulo, foi um que foi provado e esse cara tava no meio. Tava nada mais nada menos do que o quê? Numa carreata com o Boulos, né? Aliás, no caso da esquerda, parece aí que a reputação não importa, né? Aliás, quase ninguém também tem reputação na esquerda, já começa meio por assim. Porém, eleger Boulos é eleger isso aqui que vocês estão vendo, tá? É a mesma coisa de você tampar o sol com a peneira, né? Não vai dar muito certo, não. Mas uma coisa é certa, a direita tá detonando a esquerda no Brasil novamente, mais uma vez a gente vai ver essa situação se repetir, assim como aconteceu em 2018. E a galera da Globo já tá sentindo bem depressiva na hora de trazer essa opinião pra gente, ou pelo menos a notícia. E para o mapa do Brasil, que a Thaisa Pauluzzi levantou pra gente. Vou pedir só pra Thaisa me mandar o crédito do professor, do pesquisador e da universidade, mas que mostra
a vitória avassaladora do campo da direita. E aqui, a metodologia desse levantamento considera a direita o que a gente chama, vez ou outra, de centro-direita. O que é centrão está nesse bolo. Tá nesse bolo. Vamos colocar esse mapa aqui na tela. Isso aqui é Câmara de Vereadores, tá? Isso é quem vai mandar na pauta brasileira, no dia a dia da cidade. Quem faz pauta é legislativo, normalmente, e o prefeito. Olha isso, Merval. Eu queria entender aqueles dois do meio ali, o que é o azul claro e o... Vou pedir para ela mandar a legenda aqui. Não, aqui é o seguinte, eu vou te explicar. Esse esquerda 0 e direita 1 é um intervalo. Quanto mais próximo do 1, mais hegemônica é a Câmara de Vereadores. Ou seja, mais concentrados são os vereadores de um determinado partido ou de um determinado campo político. Nesse caso, a direita. A direita. Quanto mais próximo de 0, essa hegemonia da esquerda. Tá? Então eu posso dizer que a maioria massacrante das câmaras de vereadores do Brasil está composta por vereadores de direita, do campo conservador brasileiro. Essa imagem é impressionante. É impressionante, né? E aí você tem até um caso ou outro que é caso fora da curva, mas você tem Câmara de Vereadores, Gabeira, toda composta pelo PL, por exemplo. E aqui, eu insisto, tem centrão junto, tá? Então você pode considerar que o centrão é centro? Não, eu acho que o centrão é direita no Brasil. É que o centrão, ele não é uma direita necessariamente ideológica para todas as pautas. Mas apoiava o Bolsonaro claramente, né? E essa, para mim, é a eleição do orçamento secreto. Portanto, é a eleição que o centrão mostra o seu maior vigor. A hegemonia na Câmara de Vereadores no Brasil hoje está à direita. O dado fala de 3.300 câmaras, quer dizer, dos 5.570, né? Municípios. Que estão com taxa acima de 0,81, 0,8. Então você vê que é o campo hegemônico da direita. Totalmente hegemônico à direita. E eu gosto 3.005. E eu gosto da expressão. 3.300. Se a Thaisa puder me mandar, só para eu acreditar a universidade, eu sei que é o FRJ, mas eu preciso. É o Fábio, né? É o Fábio Vasconcelos. Não, é Fábio Vasconcelos, cientista político e que é professor da UERJ, na verdade, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Então ele fez esse estudo. Agora, o campo à esquerda, 382. 382 contra 3.300. Portanto, só 382 câmaras de vereadores. 10%. A outra é 10 vezes maior, né? 10. Então, 300 e tantas câmaras de vereadores, só para deixar o nosso assinante na mesma página, tem maioria de esquerda na sua composição. Em 3.300 câmaras de vereadores, o legislativo daquela cidade, 3.000, a hegemonia é da direita. Ou seja, se a gente for seguir essa lógica, até 2026 a gente vai ver que praticamente a esquerda vai ser eliminada do Brasil, se seguir essa lógica. Mas é aquela coisa, né? 2026 não, a gente pode jogar para 2028, que ainda tem eleição presidente, deputado. Se seguir a mesma lógica que está seguindo agora para vereador e para prefeito, colega, já era, não tem esquerda. Não tem de jeito nenhum. A gente já tem uma grande presença da direita, na verdade, até mesmo no Congresso, no Senado e agora nas prefeituras e também com os vereadores. Só que se brincar, vai ficar mais ainda, né? Graças às falas do Lula. Obrigado, Lula, por trazer todo santo dia o seu boletim diário pra gente brasileiro e, obviamente, fazer com que a maioria dos brasileiros não curtam você. Obrigado por isso e por mostrar pra todo mundo que a esquerda é uma falsidade. Ou seja, você conseguiu fazer isso. Lula é um grande feito, aliás, porque você mostrou pra gente que o comunismo não dá certo, embora a gente já sabia, e também mostrou pra gente que vocês são claramente... É uma loucura, porque a gente sabe, né, o que mais teve dentro do governo Lula foi aí, né,
obviamente, as mentiras, as coisas que eles sabiam e não contavam pra gente, né? Isso daí acabou descredibilizando muito o PT, mas por culpa do próprio PT. O PT é o seu próprio inimigo, ele não precisa nem de inimigo pra conseguir se lascar, ele já faz tudo sozinho. E aí, vou trazer a matéria principal pra vocês, que é a que eu escutei falando que bolsonarismo tenta matar Lula nas redes sociais. Bora lá então, o que tá acontecendo? Foi publicado pelo Fórum Revista, né? Falando que bolsonarismo tenta matar Lula nas redes sociais. Lembrando, o Lula já não tem as redes sociais, nunca teve, nunca terá. E a gente sabe que a galera da esquerda nas redes sociais são muito fracas. Lembrando, a esquerda teve a época gloriosa dela, que praticamente todo mundo acreditava que a esquerda ia salvar o mundo, quando não existia a internet. A internet foi praticamente assim, o ponto-chave para destruir com a imagem da esquerda e essa galera de praticamente, todo mundo igual, é todo mundo bom. Veio aí praticamente, então, a internet para destruir com isso. O problema é, quando a verdade ela é exposta, quando a verdade é colocada na mesa pra gente, a gente conhece, obviamente, o que é bom e o que é ruim pra nós. Quando a esquerda tenta pregar isso na internet, todo mundo olha e fala, você tá de brincadeira, né? Você não tá metendo essa pra cima de mim. Por isso a esquerda ela não tem força dentro das redes sociais. Se colocar que o bolsonarismo tenta aí praticamente matar Lula nas redes sociais, é meio foda. Tá certo que a galera que praticamente é de direita, não só bolsonarismo, não curte muito Lula, mas não curte por culpa do próprio Lula, né? A gente sabe disso que tem coisa que não dá pra passar pano não, pelo amor de Deus, não tem lógica umas coisas dessa acontecer. Então eu reformularia essa frase, trocaria e colaria o seguinte, sabe o que é? O próprio Lula se mata nas redes sociais. Não tem como. Se ele não falasse certas falas que ele fala, muito polêmico, por exemplo, num dia ele disse que tá ajudando as domésticas e os pedreiros, e nos outros fala que praticamente se doméstica ficar sem trabalhar vai apanhar do marido, e praticamente que pedreiro, ninguém quer namorar pedreiro. Claramente, se ele não soltasse essas frases, eu acredito que a gente não teria nem motivo pra falar dele, né? Mas ele faz esse tipo de coisa. Então, assim, o próprio PT cava a cova dele. Então, não é culpa do bolsonarismo, nunca foi culpa do bolsonarismo. Agora eu entendi qual que é o intuito. O intuito é falar que praticamente a galera do Bolsonaro é completamente militante, é a galera do ódio, discurso de ódio, que ataca o PT toda santa hora. Mas assim, essa é a coisa mais aleatória que eles inventaram na história, porque praticamente o PT ele já foi atacado desde o início, né? E agora, não só o bolsonarismo, tá todo mundo atacando o PT porque o governo tá uma porcaria, né? Até os jornais que às vezes são aí considerados de esquerda atacam o PT, porque tá ruim. Então, assim, né? Jogar culpa no bolsonarismo eu acho meio brabo, meio sem noção, meio desnecessário. E outra coisa, até o próprio eleitor do PT e até mesmo a galera da saúde já tá desanimada com o Lula, né? Por exemplo, esse vídeo aqui. Vocês estão vendo, Lula traidor da saúde, né? Tá aí, né, o povo pisando na camisa do PT, fazendo escambau, destruindo tudo. Olha lá, rasgaram a camisa do PT, lá rasgando com dente. Tanta raiva a questão do PT. Resumindo, o Lula não tá fazendo um governo bom, é por isso que o povo não tá gostando do governo do Lula. E, aliás, o que me surpreende é que a galera só foi perceber agora que o governo tá uma porcaria. Depois a gente praticamente passar o maior perrengue no SUS, faltar medicamento, faltar o escambau e chegar num ponto onde a gente vai ver que são órgãos transmitindo HIV no sistema público. Pô, teve que chegar nesse ponto para aí o povo ver que a situação estava ruim e que praticamente eles estão tocando o Brasil como se fosse, né, um navio pirata. Então, cada um fazendo uma coisa que acha assim na telha, cada um inventando mais moda, cada um fazendo pelas coxas, né? Praticamente a gente já começa a achar meio errado, porque ministro de certa coisa nem é formado na área. O ministro da economia é formado em economia? Não é, pô. Qual que é o sentido de você botar uma pessoa que nunca fez economia na vida para administrar, obviamente, um Ministério da Economia? Qual que é o sentido de você botar uma pessoa que nunca fez saúde? Qual é o sentido nunca fez saúde? Foi meio difícil. Nunca fez nada da área da saúde. O que adianta você botar um cara que não sabe nem sobre o porquê que ele tá trabalhando? Sem contar que tem mais ministro no governo Lula do que um time de futebol, né? Vamos falar assim, dá pra botar o banco o reserva, dá pra colocar o jogador, dá pra montar o time de futebol inteiro, tanto ministro que eu nunca vi. E sem contar que tem até próprio ministério que é repetido dentro.
Dá pra você englobar todo mundo, por exemplo, da agricultura, né? Dá pra jogar todo mundo junto e falar, toma, só um ministro já tá bom pra isso. Mas não, criaram 200 mil ministérios, criaram aquele caos todo, resumindo, gastando dinheiro do povo desnecessariamente. E é isso, os luxos continuam, o caos continua, e a gente tem um rombo bilionário e o caos ainda continua dentro do país. Pelo menos até onde eu me lembro, o Brasil tá indo ladeira abaixo, né? Não é à toa que a gente teve uma pedalada fiscal, não é à toa que a gente praticamente agora tá vendo o sistema público indo pro brejo e ainda gastam bilhões com fundo eleitoral, né? Aí é de lascar. Aí é de lascar muito mesmo, né? Mas eu quero saber de você. Você fica indignado, assim como eu fico com o Brasil? Eu, pelo menos, assim, tem hora que me dá uns picos de revolta que eu falo, Jesus, vontade de catar minhas malas e meter o pé daqui que eu não aguento mais. Mas e você? Já pensou isso? Pois é, põe nos comentários. E a gente volta daqui a pouco com mais vídeos às 10 horas da noite, beleza? Tchau, tô esperando vocês aqui.